O que é que caracteriza se nós somos ou não verdadeiros cristãos? Simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica e isso lhe dá as credenciais de um verdadeiro cristão? Hein? Ou simplesmente andar com uma Bíblia debaixo ou na mão, eu sei lá, ter uma Bíblia grande, lhe dá as credenciais ou a nomenclatura de um verdadeiro cristão? Você já pensou sobre isso? Sobre essas perguntas, essas indagações? Ou simplesmente porque você há 10 anos ou mais canta no conjunto de uma igreja, no coral, significa que você é um verdadeiro cristão? Quem sabe você diz assim, eu nasci dentro de uma igreja. Quer dizer, você faz parte de uma igreja desde o seu tataravô, aí vem o avô, o pai, a mãe, e você diz, eu sou um verdadeiro cristão. Será que você possa meditar sobre estas perguntas? Porque a Bíblia, ela fala, ela tem as recomendações que nos classificam ou não como representantes do reino de Deus. Que diz ou não se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. E durante a semana nós ficamos meditando sobre tais perguntas e nos veio assim o desejo de trazer um comentário falando sobre as coisas indispensáveis na vida cristã. Se você é um verdadeiro cristão, uma pessoa que está servindo a Deus de fato e de verdade, existem algumas características que a Bíblia ela requer de mim e de você. E aí eu chamo a sua atenção para que você faça uma análise, se precisa consertar alguma coisa ou não, se você está na posição ou não, se você precisa, que às vezes nós só usamos o acelerador do carro e nos esquecemos de que existe a embreagem e principalmente o freio. Então na nossa vida cristã precisa, às vezes a gente vai numa correria e precisa usar o freio, parar um pouquinho e pensar, meditar se nós não precisamos consertar algumas coisas na nossa vida cristã para que quando o Senhor Jesus ele retornar, possamos participar do reino de Deus. E muito bem meditado neste assunto, na reflexão, usando a Bíblia como fundamento, eu não vou falar aqui sobre usos e costumes, mas simplesmente relatar alguns textos bíblicos que você, numa reflexão, testificando com o Espírito Santo, você vai ter uma noção se você está correto ou não. Para tanto, eu convido a você a nós lermos um versículo, a palavra sacrossanta do nosso Deus, que nós encontramos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde está escrito: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa epístola do apóstolo Paulo, e mais precisamente neste ponto, onde ele usava a inspiração divina pela direção do Espírito Santo, ele estava aconselhando aos servos de Deus em Filipos a respeito de boas coisas. E nós encontramos na palavra do Senhor conselhos, às vezes exortações, que servem para a nossa edificação espiritual e para que nós possamos viver uma vida correta, primeiro perante Deus e depois perante a sociedade da qual nós fazemos parte. Então, coisas boas nós encontramos neste versículo, sobre as quais nós devemos ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. E não é somente conhecer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, mas acima de tudo, sermos praticantes, para que lá nas mansões celestiais haja um testemunho de Deus sobre a nossa vida. Ele olhar lá dos mais altos céus para a terra e contemplar a minha e a sua pessoa e dizer, lá está um servo fiel,
lá está uma serva obediente. Então, algumas coisas que nós precisamos fazer, que assim procedendo nós estamos dando testemunho de um verdadeiro cristão, discípulo do Senhor Jesus e seguidores do reino de Deus. E uma das palavras que muito me chamou a atenção dentro deste versículo é sobre a honestidade. É o nosso dever sermos honestos. Honestos conosco mesmos, honestos com Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, e honesto para com o nosso semelhante, com aquelas pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. Às vezes nós ouvimos testemunhas ou testemunhos de pessoas que estão dentro das igrejas, mas essas pessoas não são honestas. Por exemplo, existe uma boa parte de pessoas que, mesmo fazendo parte de uma religião, sendo religioso, mas quando você puxa o seu cadastro no comércio, é uma vergonha. Porque comprou e não pagou, porque está o seu nome lá na Serasa. Enfim, cadê a honestidade tão requerida pela Bíblia Sagrada? Lá na venda, no supermercado do nosso bairro onde nós moramos, será que não há lá uma conta que já passou 1 ano, 2 anos, e esse empresário, esse microempresário, quando vê você passando pela rua, diz, olha, fulano foi desonesto, comprou na minha mercearia, comprou no meu mercadinho e não pagou. E aí o nome do evangelho que está sobre nós é envergonhado. Então que cada um de nós possamos ser honestos, honesto nas nossas atitudes, honesto nos nossos pensamentos, e honesto no nosso relacionamento para com o nosso semelhante. Honestos, acima de tudo, com Deus, na nossa comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós demonstramos uma religiosidade perante a comunidade da qual nós fazemos parte, que a pessoa olha e diz, é um verdadeiro cristão, mas simplesmente uma fachada, é um hipócrita. A sua vida não condiz com aquilo que a Bíblia requer. E isso é desonestidade com o semelhante e desonestidade com Deus. Principalmente com Deus, porque Deus conhece. Não adianta simplesmente uma demonstração exterior de religiosidade, quando Deus conhece o coração da pessoa e sabe que a pessoa não é aquilo que aparenta ser. Então, ser honesto é viver aquilo que o seu coração está dentro do seu coração, na sua mente. É você deixar transparecer para o seu exterior, a sua vida, a sua comunhão com as pessoas, aquilo que, na verdade, você é lá no interior. Então, sejamos honestos. Foi aquilo que Paulo recomendou. Nisto pensa, você tem que viver esta honestidade. Qual o testemunho que os colegas lá da escola dão de você? Qual o testemunho que os colegas lá do seu trabalho dão a teu respeito? Que você é honesto ou não? Que você possa meditar sobre isso. O outro ponto que o versículo fala é sobre a boa fama. A boa fama. Em Josué capítulo 6, versículo de número 27, confirma dizendo, assim era o Senhor Deus com Josué, e a sua fama corria por todas as partes. Mas existe esses dois tipos, a má fama e a boa fama. Quando alguém olha para você, então ele lhe caracteriza nesses dois patamares, nesses dois polos. Você não pode ter meio termo, ou tem uma boa fama ou uma má fama. Que fama você está espalhando lá no bairro que você mora? Que fama você está espalhando lá no seu local de trabalho? Uma boa fama ou uma má fama? Josué, ele que era um homem de Deus, ele que era uma pessoa voltada para as coisas de Deus, a Bíblia está dizendo que a sua boa fama corria por toda aquela região. Olha, quando nós fazemos coisas corretas, o povo fica sabendo. Mas, principalmente, quando nós usamos do ludíbrio, da camuflagem, da coisa errada, quando nós praticamos alguma coisa errada, já se diz por aí que a má notícia ela tem pernas grandes. Então, que fama tem corrido a teu respeito? Meu amado irmão, minha querida irmã, não é doutrina, é a palavra do Senhor que nós devemos. Paulo falou sobre a boa fama e que haja esse senso, essa sensibilidade, essa consciência em tudo que nós falamos, pensamos, ou as nossas ações, que nós nos
preocupemos com o nosso testemunho, porque ou nós daremos boa fama perante a sociedade, ou nosso nome não vale absolutamente nada. Terceira coisa que o apóstolo Paulo, ele recomenda para nós, é que nós devemos ser amáveis, é que nós pratiquemos o amor fraternal. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo de número 5, versículo 2, onde nos aconselha: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós.